Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryamtam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Namastê, queridos. Hari Om. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim? Maravilha. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos em nossa primeira aula de Vedanta, desse ciclo especial de Mahashivaratri. Então, Mahashivaratri é a grande noite de Shiva, é um período muito auspicioso dentro da tradição védica. E, em celebração, estamos realizando uma série especial que vai durar em torno de 2 semanas e meia, em que nas segundas-feiras temos meditação com o canto do Rudram. O Rudram é um dos cantos mais antigos e mais auspiciosos e poderosos de Shiva, é um dos principais cantos dentro de nossa tradição. Nas quartas-feiras teremos aula de Vedanta e nas quintas pela manhã teremos meditação, ok? E em algum outro dia vamos fazer um satsanga só para perguntas e respostas. Então, hoje é a primeira aula de Vedanta dessa série, em que iremos falar sobre a natureza de Shiva. Na semana que vem teremos uma segunda aula de Vedanta, que será sobre o tema como que a gente pode lidar, como a gente pode encontrar um equilíbrio, uma clareza para lidar com os desafios da vida, os desafios que são inevitáveis, né? Como a gente lidar com base nessa visão com as crises, com os momentos de dificuldade que passamos. E na outra quinta, que será a última aula, iremos falar sobre será a introdução de um texto muito especial e muito importante também, que é uma das portas de entrada para o estudo de Vedanta, que é o Tattvabodha. O Tattvabodha, ele é o conhecimento da verdade. Não da verdade de uma religião ou de outra religião, mas a verdade do eu, que é aquilo que não muda. Em meio a tudo aquilo que se transforma e muda nesse universo, existe algo de essencial que permanece, que não muda. E esse algo é apontado por Vedanta como sendo a verdade do eu, a verdade do indivíduo. Então, iremos falar sobre o conhecimento, né? Qual é esse conhecimento que Vedanta nos aponta, ok? E nessa aula estaremos abordando Shiva de forma um pouco mais específica. Iremos falar sobre o Mahashivaratri, sobre algumas histórias que dão origem a essa celebração, a esta grande noite. Vamos ver o simbolismo de Shiva e quem de fato é Shiva. Até o tema dessa aula é Shiva não é quem você pensa. E veremos o porquê disso ao longo dela. Então, muito bem. Então, para quem ainda não me conhece, acho que boa parte das pessoas que estão aqui me conhecem, mas
Para quem não me conhece ainda, eu sou professor de Vedanta, sou discípulo da professora Glória Arieira, dentro da linhagem de Swami Dayananda Saraswati. É uma linhagem de Advaita Vedanta, ou seja, traz uma visão do eu de uma forma não dual, ok? Sou também discípulo dentro da linhagem do Yoga e de Tantra de Swami Satyananda Saraswati, dentro dessa linhagem, é uma linhagem que traz essa concepção do Yoga e do Tantra de uma forma mais ancestral. Não desse neo-Tantra ocidental, né, que aborda apenas uma questão sexual, mas do Tantra original, né, do Tantra que fala sobre energia, Kundalini, chakras, como a gente pode movimentar essa energia pelo corpo, e um caminho ligado a Shakti, né, ligado ao prana, ligado a essa movimentação da energia. E, enfim, dentre outras tradições também que eu faço parte. Mas, dentro desse nosso estudo, essas são as duas principais, tá ok? Eu já faço isso já há muitos anos, né? Na verdade, eu dedico e dediquei, né, a minha vida inteira ao autoconhecimento desde os meus 14 anos. Logo após meu pai falecer, eu era muito novo, meu pai era muito novo também, tinha 36 anos, se eu não me engano. Ele teve um aneurisma e, a partir desse momento, foi um marco assim, muito importante na minha vida, porque eu passei a buscar aquilo que não morre de uma forma mais intensa. Então, eu encontrei muitos materiais, livros, muitas coisas que ele tinha ligado a esse processo espiritual, ao autoconhecimento, e comecei ali toda uma jornada e não parei mais. Eu encontrei meu primeiro mestre quando eu tinha 17 anos e passei mais de 12 anos estudando com ele diariamente e dentro de uma linhagem abordando mais a parte espiritual como um todo, uma linhagem ligada à canalização de energia e uma linhagem que hoje, uma escola, eu também dou continuidade. E em seguida eu fui para o Yoga, para o Tantra, conheci essa linhagem de Swami Satyananda e, por último, nos últimos 10 anos, a linhagem de Vedanta, que hoje estou aqui também partilhando, né, aquilo que eu recebi, né, desses meus mestres também para vocês. Então, vamos à nossa aula. Shiva, ele é uma figura muito conhecida, né, dentro dessa tradição, talvez um pouco menos que Ganesha, né? Ganesha é aquele que é o mais conhecido, né? Até mesmo o queridinho de todos aí, todo mundo vê Ganesha, ele ali, fofinho, e todo mundo conhece muito Ganesha, mas Shiva também é muito conhecido. Porém, dentro de uma visão mais popular, todas essas formas e deidades são abordadas como se fossem seres, de fato, em algum lugar desse universo, controlando esse universo, né? Então você tem, dentro da mitologia, Brahma é aquele que cria, aí Vishnu, aquele que sustenta essa criação, aí Shiva é aquele que destrói. E muitas vezes eles são vistos como seres diferentes, seres que estão em algum lugar desse universo. Ganesha está lá, Shiva está lá fazendo alguma coisa, Brahma também, vai estar uma confusão, né? Porque Brahma está criando, aí Brahma cria, aí Shiva vai lá, destrói o que o outro criou. Vishnu está tentando ali no meio sustentar a criação, uma confusão danada, né? No mínimo dá uma briga danada, né? Imagina só, você está criando alguma coisa, vem outro lá, destrói aquilo que tu criou, o outro está ali no meio, e seria realmente uma grande confusão. Mas não é essa visão da tradição védica, principalmente essa tradição de Advaita Vedanta, essa tradição não dual. E para que a gente possa compreender Shiva, é importante a gente entender a visão de Deus dentro dessa tradição védica. Mas logo de cara, aqui vocês já sabem que Shiva, dentro dessa tradição, não é uma pessoa. Okay? Não é alguém que está em algum lugar, uma pessoa super poderosa que está lá destruindo o universo, enquanto outros estão criando, sustentando, e Ganesha está tirando os obstáculos. Todos esses aspectos, eles falam sobre capacidades do divino, que é apenas um. Do divino, que não são vários, né? Deus, ele é apenas um. E essa visão de Deus, ela é muito bonita, né, dentro dessa tradição, porque ela traz a visão
do divino, que não é também uma pessoa, que não tem uma forma específica, mas que se manifesta através de todas as formas, mas que é essa grande inteligência que governa todas as coisas nesse universo. É como se o divino estivesse vestido de todo o universo e o controlasse, não através de gostos e aversões, né? Você fez alguma coisa, então você vai para o céu. Você fez uma coisa ruim, não, então você vai lá para o inferno e vai ficar lá para sempre, né? Enfim, não é essa a visão. E sim, aquele que controla todas as coisas através de todas as leis que governam esse universo. Leis que são naturais, leis que são imutáveis. E dessa forma, o divino, ele governa todas as coisas através dessa inteligência que permeia tudo e que não temos como negá-la. Sabe? Essa inteligência, que o universo ele funciona de uma forma inteligente e que essa inteligência governa o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, que governa todas as coisas, é algo que não temos como negar. Não dá para você negar. Só você olhar para o seu corpo nesse momento. Então, faça uma respiração profunda. Faça mesmo, respira. Então, esse ar que você agora respirou, que veio carregado de oxigênio, de prana, ele penetrou pelas suas narinas, passou ali, né, chegou até os seus pulmões, foi realizada uma troca gasosa de uma forma muito inteligente e que o sangue veio trazendo ali CO2, houve toda uma troca, esse oxigênio que você acabou de respirar, ele entra ali no seu sangue, o seu sangue leva esse oxigênio junto com nutrientes para todas as células de seu corpo. E essas células, elas vão processar essa energia, esse oxigênio lá nas suas mitocôndrias e vão gerar ATP, energia. E essa energia vai ser distribuída para todo o seu corpo, vai ser levada até o seu cérebro, vai oxigenar o seu cérebro, levar energia para que agora você possa compreender aquilo que eu estou falando. É muita inteligência. Todo o nosso corpo, ele funciona de uma forma inteligente. Aquilo que você se alimenta vai passar ali pela sua digestão, e se você comeu mais gordura, né, sua vesícula vai liberar mais bilis. Se você comeu mais açúcar, mais carboidrato, você vai precisar ali de um pico maior de insulina para ajudar a decompor, para ajudar na sua digestão. Ainda que você não entenda sobre como nada disso funciona. Porém, é inegável que seu corpo funciona de uma forma extremamente inteligente e completamente conectada. Ele não é separado. Não apenas o seu corpo, mas o seu corpo com a sua mente, com o seu emocional, ele é completamente inteligente e funciona dentro de uma ordem. Se você atropela essa ordem, você tem consequências. Não um castigo. Você tem consequências. Se você se entope de gordura, come doce pra caramba, se enche de refrigerante, tem uma alimentação ali só com ultraprocessado, alimentos animais, o seu corpo não foi feito para processar isso tudo. Você vai começar a entupir suas artérias. Você pode vir a infartar, a ter um problema. Não por um castigo, mas por consequência de suas próprias ações, já que as suas ações, as suas escolhas estão atropelando uma ordem que é natural, que é o seu corpo que não foi feito para processar tudo isso. E essa inteligência, ela se expande para o seu emocional, que funciona dentro de uma ordem também. Parece que é um caos, né? Muitas vezes. Só que ele está dentro de uma ordem. E uma ordem nós entendemos que toda causa, todo efeito, na verdade, ele tem uma causa. Não só é uma ordem, como você pode compreender. Você vai no psicólogo, você vai em alguém que vai estudar todo esse funcionamento psíquico e você tem como entender. Caramba, eu estou me sentindo assim devido a tais questões, a traumas que eu tive, a questões emocionais que eu não processei, a feridas que eu não curei. E aí isso vai se manifestar de uma certa forma na minha vida, nas minhas escolhas, nos meus impulsos, dentro de uma ordem que é inteligente.
que governa seu emocional, que governa a sua mente, que governa todo o seu ser. E não apenas isso. Cada uma dessas ordens, que funciona de uma forma inteligente, elas atuam juntas. É incrível isso. E não somente em você. Essas ordens inteligentes, essa inteligência que governa seu corpo, suas emoções, sua mente, ela governa também todo o universo à sua volta. Essa mesma força que governa a natureza, que faz com que uma semente de laranja não dê pêssego. Como é que ela sabe? Tu pega ali aquela sementinha, parece que está morta. Não é verdade? E aí aquilo encontra as condições adequadas e ela germina, guiada por uma inteligência. Em certas condições, num certo tempo, no momento adequado, ela vai e germina. Por exemplo, aqui nós temos uma composteira que a gente coloca todos os resíduos orgânicos dentro dela. E aí, de tempos em tempos, a gente pega esses resíduos e coloca na horta, coloca aqui nas plantas. E aí, quando a gente termina um ciclo, eu pego todo esse resíduo e a gente coloca ali nos canteiros, só nasce tomate. Eu tenho que esperar dar um ciclo de tomate para depois plantar outra coisa. Porque aquelas sementes que estavam lá na composteira, que não tinham as condições propícias, talvez porque a gente fica remexendo e tudo mais, quando você joga ela ali, cobre ela com terra, cobre com resíduo orgânico, os tomates tomam tudo. Aí dá um ciclo de tomate, eu espero dar o ciclo de tomate, depois que dá o ciclo de tomate, e aí eu limpo para plantar outra coisa, porque se eu colocar coisa da composteira, o tomate dá. E aquela sementinha ali que parece que não tem nada, às vezes ela espera meses e meses, e quando eu coloco lá, ela encontra as condições, e aí ela germina, e dá tomate, não dá outra coisa. E aquela variedade também, isso é incrível. Como é que aquela semente sabe? Porque ela é guiada por uma inteligência. Uma inteligência que governa todas as coisas. Que governa o nosso corpo, nossa mente, nosso emocional. Essa mesma inteligência que guia os animais em seus instintos. A mesma inteligência que governa o planeta inteiro. Que funciona de uma forma extremamente inteligente. Tem até uma série que é muito bacana, ela ficou um tempo na Netflix, mas agora eu não sei aonde mais que ela está, que era Uma Rocha Estranha, Strange Rock. Era o Will Smith que apresentava, e era uma série que foram astronautas, né, que ficaram um tempo numa base, eu não sei onde é que foi essa base, mas foi numa base espacial ali na atmosfera, e ficaram ali durante um tempo observando o planeta. E eles começaram a perceber como todo o planeta funcionava como uma coisa só. Como tudo estava conectado. Sabe? Todas as coisas, o papel de todas elas. Como uma coisa que estava lá longe, né, areia, às vezes num deserto, devido às correntes de ar, leva aquela areia para um local que vai nutrir a terra, como, por exemplo, na Amazônia, e ali vai criar todo um microssistema em que os rios que ficam flutuando ali, devido a toda a umidade que a Amazônia gera, leva água para outros lugares e tudo vai se conectando. O papel dos raios, dos trovões, como todo o planeta, ele se comunica e funciona de uma forma ali extremamente inteligente. Vocês não viram? Procurem essa série, é muito boa, para você ter essa ideia, né, essa visão maior do divino dentro dessa tradição. Tem uma outra série também que complementa muito, que essa eu acho que está ainda na Netflix, que são Fungos Fantásticos, que é como que os fungos, né, eles criam embaixo da terra toda uma rede micelial que conecta a floresta inteira, que conecta o planeta inteiro. E como as árvores, elas fazem amizades. Olha que coisa incrível. Como que uma árvore, quando ela detecta algum fator, ela comunica com a outra. Quando está morrendo, ela pega os nutrientes dela e distribui para outras.
É uma coisa incrível, que você vê como todo o planeta ele se comunica e ele se conecta de uma forma extremamente inteligente. E avançando ainda mais do planeta, é essa inteligência que mantém o planeta girando, ali numa mesma órbita em torno do Sol, bilhões de anos, do mesmo jeito, mantendo ali uma mesma inclinação, o mesmo tempo, girando em torno de si mesmo, em torno do Sol, e não se cansa, né? Tipo, estou fazendo esse mesmo trajeto há bilhões de anos, deixa eu dar uma volta, esse universo enorme. Não, ele continua lá, sustentado, sabe lá pelo quê? Girando, de uma forma que a vida como a gente conhece se torne possível. Vocês conseguem negar que todo esse universo é inteligente? Que existe uma inteligência por trás de tudo isso? Ainda que você queira, não dá para negar. E essa inteligência que governa todas as coisas é a visão de Deus dentro dessa tradição. De Deus que não está separado de você. De Deus que, tal como Shiva Nataraja, que é o Shiva ali como um dançarino, ele dança, né? A visão de Deus como um dançarino é muito bonita também. Porque você pode ter a visão de Deus de uma forma dual, feito um escultor ou um pintor, que é uma visão bonita também, né? Então, você tem lá uma força que um escultor, né? Ele vai lá, faz uma escultura, aquela escultura contém a energia dele, a inteligência, mas ele está separado dela. Mas você não tem como separar o dançarino da dança. A dança só existe enquanto o dançarino dança. Eles não podem ser separados. E essa é a visão de Deus. De Shiva Nataraja, Shiva como um dançarino. Ele está aqui no altar, não sei se vocês conseguem ver, mas depois eu coloco uma imagem aqui. A Shiva que está ali assim dançando, né? É uma forma muito, muito tradicional de Shiva, talvez vocês já tenham visto. Então, ele representa isso, né? O divino como um dançarino. O Deus que você não tem como separar a dança do dançarino. Não dá para você separar a criação dessa inteligência que manifesta, sustenta e governa todo esse universo. Faz sentido isso para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Faz sentido, né? Então, essa é a visão de Deus. Claro que ela aprofunda muito mais, né? E tudo isso é falado, é explicado. Existe uma coerência, uma lógica, né? Mas essa é a visão de Deus como essa grande inteligência, como essa vida da própria vida, como essa vida que pulsa em nós. Essa é a visão de Deus, que é apenas um, que está na forma de todo o universo, na forma da terra, na forma de cada animal, na forma do ar que você respira, na forma de todas as leis, na forma do eu em nosso coração. Então, assim como nós, em nossas relações, temos inúmeros papéis, por exemplo, todo mundo aqui é filho, é filha, muitos são pais, mães, amigos, tios, primas, avô, avó, empregado, empregador. Cada um, né, namorado, namorada, esposa, marido, todos nós desempenhamos inúmeros papéis. Então, uma pessoa só ela pode ser mãe, tia, prima, avó, amiga, e por aí vai. Mas quem é essa pessoa? Você é a tia, é a prima, é o avô, é a avó? Quem você é, de fato? Me diga, estou curioso. Fala, olha, na verdade, eu sou todos esses e nenhum deles também, né? São papéis, mas que aquilo que eu sou está além de todos esses papéis. São formas de nos relacionarmos com outras pessoas. Então, de acordo com, do ponto de vista daquela pessoa, eu sou filho. Do ponto de vista de tal pessoa, eu sou pai. Do ponto de vista de tal pessoa, eu sou neto, sou avô, e por aí vai. Então, o divino
É aquele que tem todos os papéis dentro desse universo. E de acordo com esses papéis, ele ganha um nome. Então, Shiva é um papel. Ganesha, outro papel. Saraswati, outro papel. Durga, outro papel. Mahalakshmi, outro papel. Mas quem é Deus? Ele é Krishna, Shiva, Vishnu, ele é Durga, Saraswati. Quais dessas milhares de formas é Deus? Todas e nenhuma delas. Porque é aquele que se manifesta através de todas elas. Assim como nós temos inúmeros papéis em nossa própria vida, o divino ele tem todos os papéis dentro desse universo. Então, de acordo com o aspecto, o mesmo divino, naquele papel, ele ganha um nome. Então, o divino na forma da grande mãe desse universo, vai ganhar o papel de Devi, de todos os aspectos femininos. Quando essa mãe está nutrindo, está sustentando, está ali transbordando abundância, prosperidade, é Mahalakshmi. Quando ela está no seu aspecto mais guerreiro, de proteger, de proteção, é Durga. Quando ela está num papel de conhecimento, é Saraswati. Quando o divino se manifesta sustentando o universo, é Vishnu. Se manifesta na forma do amor, da alegria, é Krishna. Quando se manifesta na força da transformação do tempo, que transforma todas as coisas, é Shiva. Quando Ganesha está na forma dos o divino está na forma dos obstáculos, Ganesha, não apenas na forma de remover o obstáculo, Ganesha, ele é o obstáculo. Que pode ser bom ou ruim, depende. Imagina a tranca da porta da sua casa. É como Ganesha. Se você tranca a porta, é um obstáculo para quem está querendo entrar. Isso é muito bom, né? Você vai impedir que alguém não convidado entre na sua casa, né? Ela está trancada, é um obstáculo. Bom. Se você abre a porta está aberta, não tem um obstáculo para você entrar. Então, Ganesha, ele é o obstáculo. Então, quando a gente passa a olhar também para os desafios na nossa vida, para aquilo que é desafiador, e a gente consegue ver ali o divino, Ganesha, nossa relação com a vida muda. A gente passa a ver o divino em todas as coisas. E todas essas formas são meios da gente se relacionar com Deus, que é apenas um, mas que você pode se relacionar com Ele através de inúmeros aspectos. É um grande luxo. Porém, a nossa visão deve estar correta, para a gente não se perder. Sabe? Que a gente possa ali, em todas as formas, enxergar aquilo que está para além das formas. Enxergar o divino que é livre de todas elas. Enxergar essa inteligência que permeia todas as coisas, que está em você, que governa seu corpo, sua mente, seu emocional, que é, na verdade, a sua natureza fundamental por trás do corpo, da mente, das emoções. É aquele princípio que é consciência, que é aquilo que não muda. Depois nós iremos falar um pouco sobre isso em nossos próximos encontros. Mas essa visão de Deus, ela é algo muito bonita e muito transformadora. Porque quando compreendemos isso, Deus não está separado da vida, não está separado de você, não está separado do seu cotidiano. Está na forma como você vive a sua vida, a forma como você vive os seus valores, nas suas escolhas, na forma como você interage com as demais pessoas e com todo o universo. E aí a gente cresce. E quando a nossa mente ela é tomada dessa apreciação do divino, na forma dessa ordem cósmica,
que é inteligente. Então, aquilo que vem para nós na nossa vida não é à toa. Não é um castigo também, sabe? Mas não é ao acaso. Quando você olha para o universo que é inteiramente inteligente, que tem uma ordem, aquele que é infalível, aquilo que vem para a gente vem devido a essa ordem. Vem como base de nossos sentimentos, pensamentos, crenças, escolhas, ações de agora ou do passado. E aquilo vem na forma de experiências. E quando a gente consegue olhar e compreender e apreciar a vida dessa forma, isso é bhakti, isso é devoção. A gente traz uma fé, a gente traz uma confiança, a gente consegue trazer uma entrega. E isso muda completamente a nossa vida, as nossas relações. E essas práticas será assunto da nossa próxima aula, ok? Então, agora que vocês já sabem, né, qual é a natureza de Shiva, que Shiva não é uma pessoa que está em algum lugar, nem mesmo é o destruidor. Shiva, essa palavra, ele vem de uma raiz verbal, sham. Sham significa aquilo que é benéfico, aquilo que é auspicioso, que dá a mesma raiz da palavra shanti. Shanti é paz. Paz, auspiciosidade. Então, Shiva é aquele que dá auspiciosidade, é aquele que é benéfico. E aquilo que é benéfico, que é bom, será que tem alguma coisa que é boa mesmo para todo mundo? Porque cada um gosta de uma coisa, será que tem uma coisa que é realmente boa para todo mundo? Será que tem? O que vocês acham? Tem algo que é bom para todo mundo? O que é bom para todo mundo? Saúde é uma coisa, sim. O que mais que é bom para todo mundo? A própria felicidade. Aquilo que todos estão buscando. Quer saiba disso ou não, na nossa vida estamos buscando felicidade. E felicidade é paz também, paz que é a nossa natureza. Mas felicidade, estar bem com a pessoa que somos. Encontrarmos ali uma satisfação em nosso próprio coração. É a busca de todos. Qualquer coisa que você busque na sua vida, se você olhar e for reduzindo, você está buscando por felicidade, você está buscando por amor. Seriam sinônimos. Independente da sua busca, o que você quer é se sentir bem, é estar bem com você. E Shiva é aquele que dá essa auspiciosidade e que, na verdade, já é a nossa própria natureza. Vedanta, esse conhecimento, que não é uma filosofia, nem uma religião, na verdade, Vedanta é um meio de conhecimento, é algo que aponta para alguma coisa que já existe. Isso é Vedanta. Vedanta é um meio de conhecermos algo. Assim como nossos olhos são meios de conhecimento para cores e formas, nossos ouvidos são meios de conhecimento para os sons, para a vibração, nossa pele, né, um meio de conhecimento para a gente poder sentir ali temperatura, o tato, nossa língua para o paladar e assim por diante. Vedanta é um meio de conhecimento para aquilo que nós somos. Então, é um meio de conhecimento que se dá por meio de palavras, e essas palavras apontam para aquilo que é você, para aquilo que você já é. Para Vedanta, o eu não evolui. Não há evolução para o eu. O eu já é, pleno por sua própria natureza. O corpo, a mente, as emoções, a alma evolui. Você ganha conhecimentos, capacidades, mas aquilo que eu sou de fato, esse é aquilo que é eterno, que é imutável, que é pleno por sua própria natureza, que é a consciência. Isso veremos nos próximos encontros. Mas Shiva, ele é essa auspiciosidade, é aquilo que somos. Shiva, na verdade, é a sua própria natureza, a nível essencial. E daí
todas essas manifestações vão se tornar ali a personificação de algo e vão ter histórias, de modo que esse conhecimento, que não é fácil da gente entender, seja acessível para todo mundo. Quem não gosta de uma boa história, né? Desde criança, né? A gente está lá, conta mais uma história, né? As histórias, elas nos envolvem, nos inspiram. E as histórias da tradição védica são muito inspiradoras. Não só da tradição védica, né? Você tem milhares de histórias, de contos que nos inspiram e nos tocam de uma forma que, às vezes, só da pessoa falar algo, aquilo não conecta. E a história tem essa capacidade. Ela se torna memorável, né? Você quer saber o que acontece, né? Por isso que as pessoas ficam tão envolvidas ali, novelas, séries, tudo porque você quer saber o que vai acontecer, tem uma história, você se envolve e aquilo toca em coisas que são conhecidas por você. E aí aquele conhecimento, que às vezes era difícil de você assimilar, ele toca ali no coração e ele começa a entrar. Elas conversam, isso aí diretamente com o nosso inconsciente, com o nosso sentir. Ela consegue atravessar ali a barreira do racional e a gente consegue compreender coisas que de outra forma a gente não consegue. Por isso que Jesus também ensinava muito através de histórias. Ele estava o tempo todo ali contando histórias, porque as histórias são passadas adiante, a gente consegue compreender algo de uma forma diferente, elas se tornam memoráveis. A gente compreende de uma maneira diferente. E o que mais temos na tradição védica são histórias, né? Então, cada uma dessas deidades, desses aspectos do divino, eles vão ter histórias, vão se tornar também personagens dentro dessa mitologia e vão ajudar as pessoas, no geral, a entenderem algo que muitas vezes não é fácil de ser entendido. Algo que vai inspirar crianças, vai inspirar toda uma sociedade. E aí Shiva, ele começa, assim como todas as demais deidades, a ganhar formas, a ganhar símbolos. No período védico mais antigo, não haviam essas formas dessa maneira. Essas imagens, como nós vemos hoje, né, no altar, todo o altar ele era feito de fogo. Um altar era um altar de fogo, que era montado para rituais específicos, e ali no fogo, o sacerdote ele ia, junto com as demais pessoas, e invocava os vários aspectos do divino no fogo. Os aspectos em cada direção era algo muito mais abstrato, muito mais conceitual, do que formas ali personificadas. Porém, é dito que com o tempo o ser humano perdeu um pouco dessa abstração, dessa capacidade de lidar com algo que não vê, que não tem forma, que é muito abstrato, mas como que eu faço? E aí, esses mesmos, né, sábios ao longo do tempo, eles começaram não a criar, mas a acessar essa mesma energia através de várias formas. E aí eles foram ali tendo a visão daquela energia, daquela força, que, por exemplo, de Shiva, através de uma forma simbólica. E tudo naquela forma aponta para esse mesmo conhecimento. Na forma de Shiva como um todo, assim como nas várias e várias histórias que vão permear cada um desses personagens. Então, eu vou começar com uma história, então, já falamos de história, e depois eu falo um pouco mais sobre os vários símbolos ali que envolvem esse personagem de Shiva, né? Já viu que eles têm um monte de serpente, tem um tridente. Nossa, aqui, né? Quem olha com um olhar ocidental tem uma impressão muito errada, né? Serpente com tridente é o demônio, alguma coisa muito estranha, né? Mas não é nada disso, vocês vão entender. Então, começando por uma história, para depois a gente ver ali, entender esse simbolismo que Shiva carrega, o Mahashivaratri tem muitas histórias associadas a ele. Duas são as mais importantes, assim, se podemos falar dessa forma, mas são aquelas que têm assim, um peso maior, que são contadas de uma forma mais intensa. Uma delas é o casamento de Shiva e de Parvati, que eu não vou contar hoje, conto no outro dia.
E a outra é quando Shiva, ele precisa engolir um grande veneno. E qual era dessa história, né? Essa história, ela começa, né? Essas histórias vão entrando uma dentro da outra e é algo infinito, né? Mas Devas e Asuras são dois nomes ali associados dentro da mitologia a seres que têm uma tendência mais dármica, ou seja, aqueles que estão preocupados com a ordem, com o bem-estar de todos, e os Asuras como aqueles que são seres egoístas, que estão apenas preocupados consigo mesmo. Eu quero o que eu quero, o que é bom para mim, e não importa o outro. Então eles criam um caos. Como a gente vê, na verdade, está cheio de Devas e Asuras aqui, os Devas e Asuras também estão dentro de nós, mas são essas tendências, tá? Uma tendência à ordem, ao equilíbrio, a uma preocupação maior com um todo, e os Asuras é aquele que vai se preocupar somente consigo e dane-se os demais, ok? Eu quero conseguir o que eu quero e não importa o que eu vou ter que fazer para isso. Então, Devas e Asuras. Isso é muitas vezes traduzido como seres divinos e demoníacos também, mas é nesse sentido, ok? E aí, Devas e Asuras estão sempre ali brigando um com o outro, estão sempre num conflito danado, o tempo todo. Estão sempre brigando. E aí, os Asuras, eles encontraram um lago, tá? E nesse lago, cada Asura que era derrotado, que era morto, né, ou machucado, eles jogavam ele dentro desse lago e ele voltava 2 vezes mais forte. Ah, ferrou, né? Como é que a gente vai lidar com um exército de seres que cada vez que a gente derrota um, ele volta mais forte? Ah, não tem jeito, né? E com isso os Asuras começaram a ficar muito poderosos e começaram a tomar o universo inteiro. Os Devas também representam a ordem cósmica, né? Então você tem o Deva do Sol, você tem vários Devas ligados à natureza. A ordem cósmica seria aqueles que vão manter ali o ciclo de todas as coisas. São princípios divinos, né? E aí os Devas, sem mais saber o que fazer, os Asuras estavam tomando tudo, já estava o universo virando um caos. E aí os Devas vão até Vishnu. Vishnu é aquele que sustenta o universo. É aquele que está ali, né? Que sustenta a vida. Fala, ó, Vishnu, você que é esse grande ser que sustenta todas as coisas, que sustenta, você que é a própria ordem cósmica, nos diga o que fazer. Aí contaram lá tudo o que aconteceu. E aí Vishnu, olha, diante daquilo que vocês estão me falando, só tem uma solução, só tem um jeito. É vocês encontrarem o néctar da imortalidade. Somente vocês bebendo desse néctar, vocês vão poder derrotar os Asuras. Por quê? Como vocês vão derrotá-lo de outra forma? Somente dessa maneira. E aí eles ficaram muito animados e tal. Mas como que a gente faz isso? Ó Vishnu, como vamos encontrar esse néctar? Nos conte. Ele fala, bem, tem um porém. Vocês não vão conseguir esse néctar sozinhos. Vocês vão precisar da ajuda dos Asuras, porque eles são muito mais fortes, ok? E no final, a ideia é que vocês dividam o néctar com eles. E aí, foi uma falação danada, aí que tudo acabou, todo mundo, eles tomarem o néctar da imortalidade, aí que a ordem está perdida, não vamos ter mais o que fazer. Aí Vishnu fala, olha, confiem na ordem. Façam o papel de vocês, que no final tudo vai dar certo. Vocês vão tomar o néctar. Se vocês, claro, né, agirem fazendo o papel de vocês e aquilo que foi combinado. O resto, não se preocupe. Confiem na ordem cósmica. E assim foi feito. E aí eles foram lá, foram até os Asuras, pediram uma trégua, falaram do plano para eles, né, desse néctar da imortalidade, e os Asuras ficaram meio desconfiados, mas logo começaram a matutar ali, bem, vamos bater esse néctar, a gente pega com a ajuda deles, eles sabem o que fazer, todo mundo vai conseguir esse néctar, que teria que bater um grande oceano,
né? Igual você bate leite para virar manteiga, você teria que bater um oceano inteiro para dessa bateção surgir esse néctar. E quando esse néctar surgir, a gente rouba ele e acaba o nosso problema para sempre. Essa é a vontade maior dos Asuras. Eles querem se tornar imortais para governar o universo inteiro. E aí pronto, plano perfeito. Vamos lá. E assim foi. Então, para extrair esse néctar, era necessário bater um grande oceano. É um oceano que ficou branco devido a uma outra história, aí virou um oceano de leite. E para isso eles pegaram Mandara, que era o eixo do mundo, né, uma montanha mais alta, e colocaram lá no centro desse oceano. E aí Vasuki, que era ali o rei das serpentes, a maior das serpentes, ela se ofereceu para ajudar nessa bateção e se enrolou na montanha, de modo que os Asuras pudessem segurar ela de um lado e os Devas do outro. E aí, qual era a ideia? Um puxava de um lado, o outro puxava do outro, e com isso a montanha ela ia bater. Ia para um lado, ainda para o outro. Vishnu se manifestou na forma de um dos seus avatares, como Kurma, que era uma grande tartaruga, e aí ele mergulhou lá e ficou servindo de sustento para essa montanha. E aí, Devas e Asuras puxando de um lado, do outro, de um lado, do outro. Essa montanha enorme começou a bater, todo o oceano começou a bater, e aí começaram a surgir um monte de coisas desse oceano, como fruto dessa bateção. Várias coisas surgiram. Porém, num determinado momento, estão lá batendo, surge um grande veneno. Dessa bateção, ralar, um veneno terrível começou a ser exalado, e começou todo mundo ali, já começou a perder os sentidos, ficar meio tonto, era um veneno muito poderoso. E aí, Devas e Asuras se juntam, somente Shiva. Nem os Devas, nem os Asuras, ninguém poderia lidar com esse veneno, senão aquele que é o grande transformador, aquele que é o destruidor, somente ele. E aí Devas e Asuras se juntam e passam a orar para Mahadeva, para Shiva se manifestar e abençoá-los, destruindo aquele veneno. E aí Shiva, como fruto das orações dos Devas e dos Asuras, ele se manifesta ali no meio daquela bateção, e aí ele a única forma dele depurar seria ele pegando e engolindo aquele veneno. Só que era um veneno muito poderoso, até mesmo para Shiva. E aí Shiva engole o veneno e segura ele na garganta, no Vishuddha Chakra. Vishuddha vem de Shuddhi, de purificar, de limpar. E aí ele segura o veneno ali. Tem algumas histórias que falam que Parvati, esposa dele, veio aqui e fala, não, ele não pode engolir, senão ele vai morrer. E ela vai e segura o veneno na garganta de Shiva para o veneno não descer. Enfim, duas vertentes. Mas o veneno é concentrado ali, e Shiva entra ali em Samadhi, numa meditação profunda para conseguir depurar aquele veneno. E para não deixar Shiva dormir, Devas e Asuras passam a noite inteira cantando para Shiva. Cantando lá, Om Namah Shivaya, vamos lá Shiva, dando força para ele, você consegue, vamos lá, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E aí Devas e Asuras a noite inteira ali, e aí Shiva se empolga também com aquele canto e passa a noite inteira, e aí amanhece, Shiva consegue depurar aquele grande veneno, e aí Devas e Asuras podem continuar naquela bateção. E aí, essa grande noite de Shiva, em que Devas e Asuras passam a noite inteira acordado, cantando os nomes de Shiva, dá origem a Mahashivaratri, essa grande noite de Shiva. E é por isso que a gente passa a noite inteira, muitas vezes, cantando os nomes de Shiva, devido a essa história. Ok? Agora eu vou acabar de contar a história para vocês também não ficarem, vocês entenderem o contexto, né? Ou não querem saber do final da história. Tá bom até aí? E aí então eles continuam na bateção e muitas coisas começam a surgir dessa bateção.
muitas coisas começam a surgir. Elefantes surgem, Airavata, que é o elefante de Indra, surgem inúmeras coisas, surgem e aí cada um vai reivindicando uma coisa para si, um tanto para os Asuras, um tanto para os Devas. Mahalakshmi, ela nasce dessa bateção. E aí todos ficam babando com Mahalakshmi, todos querem reivindicar Mahalakshmi, mas o coração dela já é de Vishnu, ela já vai ao lado ali, não dá bola para ninguém, já vai para o lado de seu eterno consorte. E muitas coisas vão surgindo dessa bateção, muitas coisas. E num determinado momento, e cada uma dessas coisas são muito simbólicas, né? E que a gente começa a entender quando a gente passa a entender esses símbolos. Então, todas elas são significativas. Mas, num determinado momento, Dhanvantari, que é ali o Devata, que é ligado à medicina, ao Ayurveda, né? Ao senhor ali da própria medicina, né? Ligado à saúde, à vitalidade, ele surge desse oceano carregando ali esse pote com esse amrita, com esse néctar da imortalidade. E quando ele surge ali, segurando o néctar, muito rápido, sem que ninguém espere, os Asuras vão lá, roubam o néctar e vão embora. E aí vira uma lamentação danada, os devas lá lamentando, é o nosso fim. Mas aí eles se lembram daquilo que Vishnu falou para eles, né? Que no final tudo vai dar certo. Só que nesse momento havia um combinado. Qual era o combinado? Dividir o néctar. Mas os Asuras vão e quebram aquilo que foi combinado. Eles quebram o Dharma. O Dharma é também aquilo que é combinado, são as leis, é aquilo que a gente ali combina entre a gente. E aí os Asuras foram lá e quebraram esse Dharma, quebraram o combinado. E aí, como consequência disso, Vishnu, ele vai e se manifesta como Mohini. Mohini, Moha significa ilusão. Mohini é aquela que concede, aquela que ilude. Só que era uma mulher ali, belíssima. Uma mulher assim, com charme, com um magnetismo assim, que não é desse mundo. E aí, Mohini vai até lá o local dos Asuras, lá o acampamento deles, e jogando todo aquele charme, os Asuras perdem a razão. Eles ficam ali, tomados daquela beleza, bicho bobo, né? Tomado ali daquele charme de Mohini, ali, que já nem se lembram mais, que néctar, né? Estão ali babando por Mohini. E aí, tomados por aquele encantamento, por aquela beleza toda, Mohini convence eles de dar um néctar para ela e deixar ela distribuir o néctar. Tá bom, tá? Né, ali, vai lá, né, ali tomados daquele encantamento, daquela ilusão. E aí, eles fazem uma fila, pois é, o feminino sempre encantando, né? Aí eles fazem uma fila, e aí, Mohini, ela vai lá, dá uma gota do néctar para um Deva, e joga um charme ali para um Asura, dá aquele olhar, né, fica babando e nem vê que não está tomando néctar nenhum. E assim ela faz até o final. Teve um engraçadinho que entrou e conseguiu tomar, e depois vai dar um aspecto astrológico de Raha e Ketu, e aí mais outra história. E aí ela vai até o final, e no final, quando todos os Asuras, os Devas, eles tomam esse néctar, Mohini vai lá e se revela como sendo Vishnu. E aí os Asuras ficam irados, né, que foram enganados, mas eles quebraram a ordem, quebraram o combinado, e aí vira ali uma guerra, uma grande luta, só que agora os Devas já tinham tomado o néctar, já eram imortais, e aí os Asuras não restam nada mais do que recuarem, e aí eles recuam, e os Devas, eles conseguem ali retomar o controle do universo e a própria ordem.
Então, essa é uma história que ela é muito bonita, porque ela fala sobre todo o nosso estilo de vida de yoga. Ele fala sobre todo o caminho do autoconhecimento. Esse oceano de leite é a nossa própria mente. Devas e asuras são nossas tendências positivas e negativas, que estão o tempo todo ali meio que brigando. Tem hora que nossos asuras, eles tomam conta da nossa mente. E aí cria um caos no nosso universo, nas coisas à nossa volta. A gente faz o que não quer, a gente atropela as demais pessoas, a nossa vida às vezes vira um caos. E aí os nossos devas vão lá, trabalham, e daqui a pouco os devas eles vão lá e conseguem tomar de novo a ordem, e a gente, parece que a gente consegue voltar ali para o eixo, ao equilíbrio. Parece que as coisas vão tomando o seu lugar, e daqui a pouco parece que tudo vira um caos de novo, que tudo sai do eixo, que tudo vai dar errado, que a vida não é boa, e que está tudo um caos, nossos asuras estão ali, daqui a pouco os devas, e assim fica, né? Só que no caminho do autoconhecimento, ele só é possível quando a gente pega e acolhe ambos. Ambos precisam trabalhar juntos, nossa luz e nossa sombra precisam estar ali acolhidas dentro de nós e trabalhando juntos para que o autoconhecimento ele se estabeleça. Não adianta a gente negar as nossas sombras, negar os nossos, não, eu não tenho asura, eu estou aqui iluminado, já tem asura, tem sombra. E quanto mais a gente nega, pior é, porque mais forte ela se torna e passa a te controlar sem que você saiba. Então, é para a gente olhar e acolher as nossas sombras, e integrá-las ao nosso sistema, de modo que elas possam funcionar a nosso favor, e não nos tomar num determinado momento e tornar a nossa vida um caos. E aí, a nossa mente é esse oceano, e essa bateção é a própria sadhana, é o nosso discernimento, é uma vida de questionamento. Quando a gente passa a questionar sobre quem eu sou, qual é o meu papel, o que deve ser feito por mim, o que é dharma, o que não é, como eu posso viver uma vida de valores, qual é o meu papel, o meu dever dentro daquele papel de pai, de mãe, de amigo, sabe? O que deve ser feito por mim, quem de fato eu sou. E quando a gente começa a questionar e a viver uma vida de sadhana, de meditação, de apreciação, de entender tudo isso, a gente começa a bater esse oceano e muitas coisas começam a surgir. Só que dentro desse caminho, a gente não entra só em contato com coisas boas. A gente passa a ver nossa sombra, nossas feridas, nossos traumas. E é esse grande veneno que surge e começa ali a tomar conta do nosso universo. A gente, pode ser tomado de ansiedade, que a mente ela fica meio nublada, o coração fica batendo forte, a gente pode ficar tonto, parece que tudo sai do eixo. Mas é somente com a disciplina, não a gente recuar, mas a gente invocar essa força em nós, da disciplina de Mahadeva, de Shiva dentro de nós, que a gente é capaz de depurar tudo isso, que é a gente acolher nossas feridas, olhar para elas, ressignificá-las, processar aquilo que não foi processado. E somente com tapas, com disciplina, com meditação, com questionamento, a gente olhar para aquilo que deve ser visto, através de uma vida de yoga, a gente consegue processar essas emoções, essas feridas, aquilo que estava ali nos travando, nos limitando e pedindo o nosso avanço. E quando a gente começa a lidar e acolher e a processar tudo isso, muitas coisas começam a surgir, como Mahalakshmi. Mahalakshmi, ela representa essa abundância em todos os sentidos, não apenas material, mas a abundância emocional, que é a maturidade emocional, que vem através de uma vida de valores. Quando eu sou capaz de abrir mão de um desejo em prol de meus valores, em prol do Dharma, de fazer aquilo que deve ser feito, a minha mente ela começa a se fortalecer. E esse fortalecimento, através de uma vida de valores, é Mahalakshmi na minha mente.
ela ganha uma força, ela se torna uma mente abundante, ela se torna uma mente capaz de lidar com as questões na vida. A mente começa a ganhar uma estabilidade, capaz de lidar com os obstáculos, ir além deles, não ser travado por eles. E conforme essa bateção vai acontecendo, nós vamos passando não apenas a compreender o nosso corpo, o que pensamos, o que sentimos, e muitas coisas começam a brotar, muitas capacidades, virtudes, começam a brotar na nossa mente, na nossa vida, como a gente passa a questionar também quem eu sou por trás de tudo isso. Quem é esse que possui um corpo, uma mente, umas emoções? Quem é esse que nesse momento está vivendo essas experiências, com esse papel, com essa personalidade que ora ostentamos? Quem é esse que está vivendo essas experiências? Quem é esse que está por trás de tudo isso? Quem é esse princípio que não nasce nem morre? O corpo nasce, o corpo morre, mas não o eu, não o espírito. Quem é esse que encarna e desencarna inúmeras vezes? Quem é esse que permanece enquanto tudo muda? E a gente começa num questionamento mais profundo a respeito do meu próprio ser. Quem é esse Atma? Quem é esse eu por trás de tudo isso? Que esse é de fato, na verdade, aquilo que de uma forma mais essencial a palavra autoconhecimento significa. Porque autoconhecimento é o conhecimento do eu, de fato. Claro que vai ter uma parte do autoconhecimento que vai ser o que é o que a maior parte das pessoas vão olhar e que é muito importante, que é o autoconhecimento do corpo, da mente, das emoções, das feridas, do que eu gosto, do que eu não gosto, né, de entender mais essa pessoa relativa que está aqui. Mas quem é esse eu, esse absoluto por trás desse que está aqui se manifestando? E aí esse questionamento ele passa a surgir na nossa mente. E com isso, muitas vezes, né, querendo entender e entrando em contato com esse conhecimento, muitas vezes a pessoa é tomada pelo ego. O ego do próprio conhecimento. Às vezes, outras capacidades espirituais se manifestam, siddhis, ou poderes espirituais, né, evidência, a pessoa começa a ter visões, ela começa a ter um entendimento maior e muitas vezes o ego, ao invés de a pessoa se desidentificar com ele, ela começa a se achar superior. Ela começa a achar que ela é melhor do que as demais, que eu tenho conhecimento de Brahman, o outro ali, olha lá, iludido, coitado, lá preso nesse samsara, nessa maya. E aí começa a se achar superior e o ego ele começa a inflar. É quando os asuras roubam o néctar. É quando eles roubam o néctar. E ao invés dos devas, do meu princípio divino, ele ser permeado por esse conhecimento, o ego toma conta. A pessoa se identifica novamente. E é um grande risco. É um grande risco. E aí, a pessoa, claro, que continuando o seu processo, o seu trabalho, dentro, né? Por isso que é importante a sanga, por isso que é importante professor, por isso que é importante a linhagem, o conhecimento, o parampará, um conhecimento que é passado de um para o outro, que não é baseado na experiência de uma pessoa. Isso é algo muito rico dentro dessa tradição. Porque muitas tradições espirituais têm como base a experiência de uma pessoa, que ela tem certas experiências e aí começa a ensinar aquilo que ela experienciou e tudo fica condicionado à pessoa, que muitas vezes vai sendo tomada pelo próprio ego, das pessoas irem lá, tocarem os pés, reverenciarem, e às vezes é humano também, vai errar, e aí às vezes toda aquela sanga é destruída, como a gente já viu inúmeros abusos, inúmeros problemas com relação a isso, né? Quando a pessoa é tomada por esse ego, a pessoa fica em primeiro plano, e não o conhecimento. Dentro dessa tradição, você tem um parampará, que é de um para o outro, é aquele conhecimento que flui feito um rio, que não é de ninguém. Ele estava passando por um lugar, agora está passando por aqui, daqui a pouco ele vai continuar, vai passar por outro terreno, e assim ele vai. E todos devem ter a responsabilidade de cuidar daquele rio.
porque ele passa por ali, mas ele não é seu. Tal é esse conhecimento, que não é de ninguém. Ele flui de um para o outro, de lábios a ouvidos, dentro de uma tradição que é oral, há milhares e milhares de anos. E o que é importante aqui é o conhecimento, e não a pessoa que está sendo o veículo para aquele conhecimento passar. Claro que ela é importante também, porque se não há professor, o conhecimento se perde. Ele não tem como fluir sozinho. É necessário ele fluir através de um meio, mas é apenas um meio. Não é o mais importante. Se aquela pessoa falha e erra, não é o conhecimento que está sendo completamente ali invalidado. É aquela pessoa que é humana também e que ela errou, que ela foi incoerente, mas o mesmo conhecimento você vai encontrar através de várias e várias outras pessoas que estão ali servindo como uma ponte, um meio para que aquele conhecimento se expresse. Porque quando o professor fala, não é ele que fala, é a tradição que fala. Pelo menos assim é o esperado. Que a pessoa não fique apenas com um achismo do que eu acho, não é apenas o que eu acho. É aquele conhecimento que é ensinado de um jeito e que passa a ser o que você acha também, porque aquele conhecimento vem, traz clareza, ilumina a sua mente e se torna também aquilo que você acha. Há uma coerência, porque não é um conhecimento que é envolvido por dogmas, que é de um jeito e é assim, você engole e ou você acredita ou não acredita. Não há dogmas dentro dessa tradição, nesse sentido. Na tradição védica como um todo, existem muitas coisas que você pode acreditar ou não. Não em Vedanta. Em Vedanta é a parte que só lida com o conhecimento. Muitas coisas você pode acreditar ou não acreditar, mas para Vedanta não é o mais importante. E aí, por isso da importância, né, de uma tradição que é capaz de você se conectar nesse momento, para que você não se perca desse caminho e possa ali novamente se alinhar. E tomar esse néctar significa você entender aquilo que você já é, sempre foi e sempre será. O eu que é eterno, que é imortal, que é imutável, que é aquilo que permanece enquanto tudo se transforma, enquanto tudo muda, aquele princípio que é eterno, que é imutável, que é a natureza de todos os seres. E é para esse lugar que Vedanta aponta, né? Então, essa história de olha como é uma história rica, né? E ela fala sobre toda esse nosso caminho e essa nossa jornada em direção a esse entendimento claro a respeito de quem somos e a forma como isso deve acontecer. É bonita essa história, né? É muito significativa, né? Eu gosto bastante. E alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso, sobre a história, sobre algum ponto que não tenha entendido? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Não? Maravilha. Então é dito que Shiva também, só para a gente entender no simbolismo dele, que nesse momento lá, que ele está lá depurando aquele veneno, ele começa a transpirar muito. E aí Chandra, a lua, ela surge desse oceano também. E aí eles pegam a lua e colocam na cabeça de Shiva para poder refrescar Shiva, que ele estava ali muito quente. E a lua, ela fica sendo ali como um adorno. O veneno é aquilo que eu acabei de falar, né? É todo o processo que surge dentro de nós, dentro do processo de autoconhecimento. São nossas feridas, nossas sombras, todo esse processo que é necessário a nossa capacidade de sadhana, de tapas, né? Para poder depurar, para poder entender, compreender, ressignificar, curar essas feridas. É necessário ali esse tapas, essa firmeza, para a gente seguir em frente. Senão a gente quer fugir, porque ninguém quer ficar lidando com isso, né? Então, aí durante esse processo, a lua vai para a cabeça de Shiva e passa a refrescar ali Shiva também. Só que a lua, ela representa a nossa mente. A mente que tem inúmeras fases.
Ela está o tempo todo se movimentando. A mente funciona por associação. Vem um pensamento, do pensamento, outro pensamento, dele para outro, para outro, para outro, para outro, e assim a mente funciona. Só que naquele momento que estamos querendo depurar todo esse processo, a mente, ela fica bagunçada. A gente perde a clareza. E daí é preciso o quê? A gente observar a mente. Quando a gente observa a mente, é como se a gente criasse uma distância entre quem está observando e aquilo que está sendo observado. Então entra essa autocontemplação no processo meditativo, em que a gente passa a olhar a mente. E nisso que a gente olha a mente, a gente cria um distanciamento. Com essa distância, a gente vai criando uma desidentificação com a mente. E passamos a entender que temos uma mente, ela é um instrumento valiosíssimo, mas eu não sou a minha mente, eu não sou os pensamentos. E o sábio é aquele que compreendeu isso. E para Shiva, que vai estar ali representando o sábio, a mente ela é como se tornasse um adorno. Não destrói a mente fica ali, mas como um adorno. Ela se torna um instrumento. Então, é o significado da lua na cabeça de Shiva. Cada símbolo ali em Shiva ali vem de uma história diferente, eu não vou ter tempo de contar tudo agora. Mas eles têm se tornar um observador de si mesmo. É isso aí. Shiva está adornado também, ali ao invés de ter um monte de colares e tal, ele está adornado com serpente. Vocês já viram? Tem serpente no braço de Shiva, no pescoço de Shiva. Só que essas serpente é um ser que é muito perigoso, né? A picada ali mata a pessoa, ainda mais ali, uma naja, né? Ela é muito venenosa. Só que aquela serpente não pica Shiva, nem nenhum devoto. Ela não pica Shiva, ela está ali, está de boa ali, aquelas serpentes, Shiva está lá meditando, a serpente está ali, para lá, para cá, de boa. Então, essa serpente tem vários significados, mas dentre um deles, ela representa o ego. O ego, quando voltado apenas para fora, ele se torna muito venenoso. Porque quando estamos identificados com o ego, a gente machuca as demais pessoas, a gente se machuca. Ele pica todo mundo. Mas quando esse ego ele volta para dentro, para o processo de autoconhecimento, tal como Vasuki, aquela grande serpente lá da história da bateção, vocês lembram? Aquela serpente representa o ego também. O ego que se coloca ali em prol do autoconhecimento. E aí, aquele que entende, que compreendeu o ego, que iluminou o ego, iluminar o ego significa entender que o ego é apenas o ego, não é o eu, ele deixa de te picar. Porque você não está mais identificado com ele. E nem pica mais ninguém. O ego fica ali como um adorno. Não pica mais. Porque ele entendeu, de fato, a sua própria natureza. Outro símbolo que tem em Shiva, muito presente, ele está sentado sobre uma pele de tigre. Com certeza, Shiva representa a nossa consciência, eterna e imutável. É isso mesmo. Essa é a natureza de Shiva. Por isso que Shiva ele é você, né? Sim, também. Todo esse ensinamento ele vai estar espalhado ali em todos os textos, né? Porque o assunto de Vedanta, seja na Gita, seja nas Upanishads, nos textos auxiliares, seja nas Puranas, né, nas histórias, o assunto é sempre o mesmo. O conhecimento é sempre o mesmo, sendo ali transmitido de várias formas diferentes. Então, esse conhecimento está permeando tudo, né, e vamos acessá-lo de várias formas. Mas um outro símbolo é que ele está sentado sobre uma pele de tigre. E essa pele representa os nossos instintos. Então, está Shiva ali como o Pashupati, aquele que é o senhor Pati de Pashu, senhor dos seus próprios instintos. É aquele que não é guiado, mas apenas pelos seus instintos animais. É aquele que se tornou senhor de seus próprios instintos. Ele está ali sentado sobre ele. Está no comando de seus próprios instintos.
né? O tigre também fala do orgulho. Então, aquele que está ali, por cima, que não é mais tomado por isso. Não nega e nem rejeita, ok? Está ali. O tigre está ali, a pele está ali, mas não tem conteúdo. É só a pele, é só a casca. Shiva, ele segura também um tridente. Esse tridente, ele fala, Shiva é o senhor do tempo, né? Ele é o transformador. E o tempo, ele é, na verdade, regido, guiado pela transformação dos fatores, né? Conforme uma coisa se transforma, nós percebemos o tempo. O tempo não existe por si só. Ele é uma sequência de acontecimentos que vão se repetindo e a gente marca o tempo conforme essa repetição, né? Você tem o dia e a noite, você tem o giro que o planeta dá em torno do Sol, em torno de si mesmo, as estações. Então, de acordo com essas transformações, com essas mudanças, nós vamos marcando o tempo. Ok? Então, como Shiva, ele é o transformador, ele é o senhor do tempo. O tempo só existe devido à transformação. E aí o tridente representa o passado, o presente e o futuro, aquele que é o senhor do tempo. Aquele que tudo transforma. Ali os três representam os três gunas, que são as três qualidades básicas que governam o universo. Tamas, Rajas e Sattva, né? Qualidades que governam o nosso ser, nossa mente, que governam também o universo. Então, aquele que é o senhor de tudo isso. Então, ele tem um dhamaru, que é um tambor, e o tambor ele bate também o ritmo do universo. Né? Toda a transformação, a mudança, o tempo é em ritmo. Por isso que ele é o senhor da dança, ele é o senhor da música também. Porque não há música, não há dança sem ritmo, precisa de ritmo. E todo o universo, ele segue um ritmo. Nossa vida, ritmo, tudo é ritmo. Então, Dhamaru, ele bate esse ritmo cósmico. Deixa eu ver outro símbolo que ele tem. Eu falei alguns símbolos principais. Shiva ele está sempre no ambiente com várias montanhas, né? A montanha, os Himalaias, né? A montanha ali que é branca também, ele fala da nossa mente. A nossa mente que está sátvica, a mente equilibrada através de uma vida de yoga que será capaz de entender esse conhecimento mais profundo a respeito do eu. O Shiva, ele tem Nandi como um veículo. Nandi é um touro. E aí, touro é o veículo de Shiva, né? Então, o touro, ele fala sobre energia, vitalidade, virilidade, fala desse princípio ativo, manifesto, esse princípio masculino também de todo o universo. E Nandi vem de Nanda, né? Igual yoga, yogi, né? Nanda, Nandi. Então, Nanda significa felicidade. Nandi é aquele que está sempre feliz. Então, nos templos, a Nandi, que é um touro, se vocês repararem no templo de Shiva, Nandi está sempre voltado para Shiva. Normalmente você tem esses veículos, eles são guardiões também de todas as deidades, né, nos templos. E eles ficam, às vezes, na porta, voltados para fora, ali protegendo. Mas Nandi, em todos os templos, ele está voltado para Shiva. Ele está ali com os olhos fixos em Shiva. Depois procurem para vocês verem. E Shiva representa o eu. Então, Nandi significa ali a mente que está o tempo todo com o foco no eu. Então, aquela mente que está focando no eu é aquela mente que está em Nandi, aquela mente que está sempre feliz. Ela consegue encontrar uma felicidade que é a nossa própria natureza. Por isso que Nandi vem, né, ele tem esse nome, Nanda, felicidade, tem Ananda. Ananda é essa felicidade maior, felicidade suprema, a bem-aventurança, a natureza do eu, Ananda, que é a completude, a plenitude que é a nossa natureza. E Nanda é felicidade. Então, Nanda é aquele que está sempre feliz. Está sempre feliz por quê? Porque ele está sempre com foco no eu, naquilo que eu de fato sou.
E o fogo, como perguntou, o simbolismo, né, do fogo, o fogo é o elemento de transformação. O fogo é o elemento que transforma todas as coisas. Qualquer coisa que você joga no fogo, ela se transforma. É o princípio transformador, purificador. Então, por isso que Shiva está associado ao fogo também. Ao fogo do conhecimento, que purifica a nossa mente, que ilumina a nossa mente. Por isso que o fogo é o coração do altar, a lamparina. Ela é o coração do altar, porque representa o fogo do conhecimento. O fogo do conhecimento que ilumina e revela a nossa verdadeira natureza. É por isso que o fogo está associado a Shiva. Então, Shiva tem muitos símbolos, mas esses são os principais. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não tenha visto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Viu porque Shiva não era quem você pensava? Muito bem. Então, ótimo. Essa foi, então, nossa primeira aula dessa série de 3 aulas. E amanhã, quinta-feira, nós teremos nossa meditação, ok? Então, teremos uma meditação às 6h40 da manhã. Iremos meditar em Shiva, buscando entrar em contato com essa força dentro de nós, despertar esse nosso potencial de transformação, para que a gente possa também pegar essa força e transformar aqueles aspectos necessários em nossas vidas, ok? Então, amanhã teremos meditação, aí na segunda nós teremos uma meditação com o canto do Rudram, que é um dos cantos mais poderosos ali, que traz essa força de Shiva. Na quarta teremos a segunda aula, na quinta meditação e assim por diante. E dia 15 será o Mahashivaratri, a grande noite de Shiva, ok? E essa grande noite de Shiva estará disponível para a nossa comunidade. Então, quem quiser fazer parte da nossa comunidade védica será muito bem-vindo, tá? Nós estamos agora abrindo também para quem quiser entrar, tanto para a comunidade, como vamos estar abrindo uma nova turma de estudo de Vedanta, ok? E no estudo de Vedanta a gente aprende, nós pegamos um texto, né, que vai ter um início, um meio e um fim, e vamos ali estudando, entendendo tudo isso com os pormenores, direto do sânscrito, vendo ali palavra por palavra, e a gente vai trazendo cada vez mais essa clareza através de um entendimento e através de um estudo de uma metodologia tradicional, ok? E, além do estudo, nós temos também a comunidade védica, que faz parte do estudo de Vedanta, mas ela também pode ser acessada separadamente. E nessa comunidade nós temos um estudo que é contínuo, né, de práticas de meditação, celebração dos festivais. A cada festival ao longo do ano, né, nós vamos estudando o simbolismo assim, como nós fizemos aqui hoje. Essa, na verdade, é uma aula que seria para a comunidade, mas que eu abri devido a esse momento de Mahashivaratri para todo mundo poder participar e sentir também aí o gostinho, né, desse conhecimento. E nós vamos passando pelas várias deidades e entendendo e nos trabalhando ao longo dessa jornada, ok? Mas, ao longo aí do período, eu vou falando um pouquinho mais sobre isso. Então, Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi
Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.